Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Cruz Já Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho mais a respeito do empate de 0-0 entre Corinthians e Grêmio. Realmente foi um jogo de dois times que estão praticamente brigando o campeonato inteiro na zona de rebaixamento, né? Estão brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. Agora na Copa do Brasil eles fizeram um jogo bastante equilibrado no primeiro tempo, né? Foi um jogo com bastante disputa, mas de pouquíssimas emoções, especialmente no primeiro tempo, né? Nós tivemos uma batalha mais de meio de campo, né? Onde o Grêmio acabou sendo um pouquinho superior, mas realmente pouca coisa, e com pouquíssimas emoções, né? Aqui eu quero destacar uma falta onde o goleiro do Corinthians foi muito bem, ele defende a falta e depois no rebote ele também faz uma grande defesa. Realmente ele vem se provando um goleiro muito bom, depois da saída do Cássio, né, que é o grande ídolo do Corinthians, acabou contratando um bom goleiro realmente, um goleiro que já não é de hoje, vem fazendo boas defesas e vem ajudando bastante o Corinthians. Aí o primeiro tempo foi basicamente isso, um primeiro tempo de pouquíssimas emoções, de muita batalha no meio campo e de um Grêmio levemente superior. Porém, no segundo tempo, nós tivemos um fato que mudou tudo, que foi a expulsão do Ranielli. Depois de uma entrada realmente extremamente forte no Vila Sante, que é o meio-campo do Grêmio. Inicialmente, o árbitro ele opta por dar o cartão amarelo, porém, ele é alertado pelo VAR da gravidade da falta, né? Ele vai olhar no VAR e, olhando no VAR, ele realmente constata o que todo mundo já tinha visto, que foi uma jogada extremamente violenta, extremamente perigosa e que realmente necessitava do cartão vermelho. E foi o que ocorreu. Ele dá o cartão vermelho e a partir daí o Grêmio começa a ter quase que uma obrigação de se lançar à frente para poder aproveitar, né? Só que não é o que ocorre, porque o Corinthians, apesar de estar com um jogador a menos, na minha visão melhorou com o jogador a menos e o Grêmio pouco conseguiu atacar, realmente não levou perigo, até porque o treinador, o Renato Gaúcho, ele tem uma certa dificuldade, já não é de hoje, de jogar com o jogador a mais, porque ele opta por ter um estilo de jogo mais reativo, né? Um tipo de jogo onde ele não propõe o jogo, né? Ele mais se aproveita dos erros e das brechas do adversário para poder construir o jogo dele a partir disso. Então, mais uma vez, ele mostrou essa grande dificuldade enquanto treinador para construir jogadas, né? Então, ele teve dificuldade e o Corinthians foi melhor, criou chances, teve boas escapadas e ainda no final do jogo teve um gol. Realmente o Corinthians chega a marcar um gol, só que depois desse gol passar por uma análise do VAR, acaba se descobrindo um impedimento, realmente um impedimento que foi por um pé, um impedimento milimétrico, mas quase que o Corinthians, apesar de tudo, ainda consegue sair com a vitória, mesmo dessa situação totalmente adversa. O que mostra que o trabalho do Ramon Dias, esse trabalho de reconstrução da equipe do Corinthians, vem sendo, na minha opinião, muito bem feito. Ele vem conseguindo trazer o Corinthians de uma forma bem melhor do que vinha apresentando anteriormente. Ele vem dando jeito aos poucos nessa equipe do Corinthians. Então, o Corinthians quase ainda, apesar de tudo que aconteceu, o Corinthians quase acabou saindo com a vitória. Mas, no fim das contas, estava impedido, o jogo permaneceu 0-0 e ainda no finalzinho do jogo nós tivemos tempo ainda para uma expulsão do jogador do Grêmio. Só que como foi bem no finalzinho, não impactou o jogo, né? O jogo acabou 0-0, porém as duas equipes acabaram com 10 jogadores em campo. Agora nós teremos a volta, né, o jogo de volta que vai acontecer no Couto Pereira, em Curitiba. Lembrando que o Grêmio, pelo ocorrido no Rio Grande do Sul, ele ainda não dispõe do seu estádio, o que é uma certa vantagem para o Corinthians, né? Não deixa de ser uma vantagem. Porém, tem que ver como essas duas equipes vão se equilibrar dentro do calendário, né? Porque
essas duas equipes estão brigando no Campeonato Brasileiro para não cair, então elas não podem se dar o luxo de poupar jogadores, de escolher partidas, eles vão ter que jogar todas as partidas com sua força máxima e tentar se sair bem. Mesmo com o desgaste dos jogadores, mesmo com a dificuldade das viagens, vão ter que, especialmente no caso do Grêmio, né, que não tem uma casa fixa, né, pelo menos até o momento, ainda está em reconstrução para brevemente poder voltar a receber seus jogos em casa, mas por enquanto o Grêmio ainda não tem uma casa fixa. Na minha opinião, o Grêmio hoje desperdiçou uma oportunidade de levar uma vantagem para o jogo que ele vai ser o mandante, né? E o Corinthians, apesar de tudo, foi, na minha opinião, foi muito bem no jogo. Apesar de não conseguir ter vencido, mostrou que, apesar de estar com 10 jogadores, jogou de igual para igual, criou oportunidades, foi bem. Então é interessante ver o quanto que o Ramon Dias conseguiu, em pouquíssimo tempo, dar um estilo de jogo, uma dinâmica e uma melhoria para a equipe do Corinthians. O jogo vai para esse jogo de volta 0-0, então nenhuma das equipes vai ter vantagem. Então é um jogo que vai ser disputado e, na minha opinião, vai ser decidido bem nos detalhes mesmo. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que, que você achou do jogo? Como você projeta esse jogo de volta entre Grêmio e Corinthians? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.